Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alessandro Azevedo, diretor do site Fábrica D, e hoje veremos mais uma vez aqui todo um comentário a respeito e elucidativo do que você precisa para se dar muito bem nessa prova que se aproxima. Esse comentário vale tanto para a prova de agora quanto de forma geral, porque falaremos hoje sobre trigonometria, ok? Mas antes, espera um pouco, vou te mostrar o que a nossa plataforma oferece para você em termos de ajuda para que você seja o melhor aprovado nessa prova, nessa batalha que está chegando. Então, ó, você tem a análise dos livros que são cobrados, os sonetos, o outro também que cai na redação, que é uma janela para Copacabana. Você tem aulas de exercícios UERJ, aulas de teoria, grupo de Telegram, tira dúvidas, tem todo um ambiente de aluno prontinho para que você tenha a melhor preparação possível e para que você pareça que você está num dos melhores presenciais do ramo. Que você sabe que a mensalidade, se você não tiver nenhum desconto no presencial desses, varia, agora volta para mim, gente, varia de cerca de R$2.000 a R$4.000, pode chegar a isso. E uma mensalidade é o nosso curso totalmente, falando o valor total, não por mês, não passa de R$200 no plano mais simples. Então, você está esperando o quê? Você vai ter acesso a um número exorbitante de aulas e tem cursinho por aí que o total de aulas dele não chega a 300 aulas, somando todas as matérias, somando todos os recursos que eles têm. Não tem tirar dúvidas, não tem correção de redação, não tem interação nenhuma. É apenas tipo, chega lá, assiste o vídeo e se vira. No nosso caso, não. Você tem todo um ambiente para que você interaja com seus amigos, para que você interaja com os professores, que é o Tira Dúvidas, para que você não se sinta sozinho nessa caminhada, tá? Então, pode contar comigo, pode contar com a minha equipe para você ser aprovado. Basta você olhar nos nossos banners no site, basta você olhar no nosso YouTube, basta você olhar na nossa plataforma, no nosso Instagram, que você verá porque somos em tão pouco tempo já campeões de aprovação, seja no IME, no ITA ou na UERJ. Cara, se você quer mais alguma coisa, você gosta de currículo, eu trabalhei durante 20 anos no PH, que aqui no Rio de Janeiro é referência de aprovação, principalmente em medicina, então eu acho que isso já te fala muita coisa, ok? Bom, fora isso, se você é preocupado em saber como é a parte interna da plataforma, não tenha essa preocupação. O vídeo de abertura, se você estiver vendo a gente pelo canal no YouTube, é um tour pela plataforma, mostra toda a parte interna da mesma. Na home do site, você também tem como vídeo lá em cima, principal de destaque, um tour também pela plataforma, fora que você pode desce, tenha curiosidade, desce ali um pouquinho a tela, que você vai ver várias aulas demonstrativas, fora as que você já tem no YouTube. Então não tem como você não saber como são as aulas dos professores do Fábrica, beleza? Bom, e onde eu encontro tudo isso? Relembrando, lá no endereço do nosso site, que é o fabricad.online, e no @insta_fabricad, beleza? Bom, gente, então vamos falar hoje sobre a trigonometria na prova da UERJ. Então, olha só, quando você pega lá o edital, não sei por que dessa vez, em alguns itens, ele escreveu da pior forma possível. Trigonometria até que não, eu achei geometria plana que ele deu uma embolada, falou homotetia, foi de um jeito que o cara que é totalmente leigo, ele acaba se apavorando. Outra coisa também, gente, é que eu não vou mentir, eu quero te vender, mas eu quero vender coisa boa. Então, se eu quero te vender, mas eu quero vender coisa boa, eu também não vou ser hipócrita. Ou seja, vestibular, concurso hoje em dia já virou uma indústria. Então não basta você chegar aleatório, olhar o edital e achar que você apenas estudando aquilo você vai estar bem, porque isso não vai acontecer. Você precisa de alguém que te auxilie na jornada, que use da experiência que eles têm, para que você realmente seja direcionado para o que mais cai, para o que menos cai, e até mesmo um conteúdo que não esteja implícito no edital, mas pela experiência a gente sabe que está ali dentro, só que de uma forma não muito clara. E isso são os principais problemas de quem estuda sozinho e não tem nenhuma orientação. Por isso que eu falo, vem para o Fábrica D, que aqui você vai ser feliz e vai ser aprovado. Tá bom? Então, primeira coisa aqui, galera. Quando você vê o edital, você vê lá ele falar sobre identidades. Identidades é bem amplo, mas a principal que mais cai em prova é a chamada relação fundamental. Então é essa de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo que é igual a 1. Isso aqui é a relação fundamental na trigonometria, tá? Bom, outra coisa importante é a parte de ângulos complementares de maneira. Ângulos complementares já entra dentro daqueles itens que não vem claramente escrito na prova, escrito no edital, que aquilo vai ser cobrado.
mas está dentro de todo esse conteúdo espalhado ao longo dele, não é classificável. Ah, o que é isso? É arco duplo? É identidade? É uma propriedade, bobinha até, mas que mata muita questão. Quando você tem ângulos cuja soma é 90 graus, sempre o seno de um deles é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Por exemplo, pensa na tabela lá do 30, 45 e 60. Quanto que é o seno de 30? Ele vale 1/2. E o cosseno de 60? Ele também vale 1/2. Então, como o seno de 30 vale 1/2 e o cosseno de 60 vale 1/2, você repara, 30 e 60 eles são complementares. 30 e 60 são ângulos cuja soma é igual a 90 graus. E aí você acaba percebendo que o seno de um é igual ao cosseno do outro e vice-versa. Se eu pego o seno de 60, dá raiz de 3 sobre 2. Se eu pego o cosseno de 30, também vai dar raiz de 3 sobre 2, ok? Então, com isso daqui, você tem, no caso, uma propriedade bem importante e que serve, por exemplo, para você simplificar a expressão. Imagina que cai isso aqui na sua frente. A pessoa vai ficar desesperada. Eu não sei quanto é o seno de 20, eu não aprendi o seno de 80. E não é para aprender mesmo. É para você usar essa propriedade aqui para resolver a questão na malemolência, tá bom? Porque o que acontece? 20 mais 70 dá 90. Se 20 mais 70 dá 90, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Então, isso aqui vai cortar. O seno de 20 é igual ao cosseno de 70. Também 10 mais 80 dá 90. Então, o cosseno de um é igual ao seno do outro. Então, vai cortar. Você está cortando, está dividindo coisas iguais. Isso está dando 1. 1 vezes 1 é 1, né? Então, essa expressão aqui, no caso, daria 1. Beleza, gente? Ok? Bom, aí, olha só, outra coisa importante, sem dúvida, grafo de seno e cosseno. Essa parte da matéria de trigonometria, ela tem uma certa oscilação entre cair questão um pouco mais difícil, cair questão um pouco mais fácil, é muito variável, mas grafo de seno e cosseno, meu querido, você tem que saber fazer com certeza, tá? Então, grafo de seno e cosseno, eu diria assim, tangente, cara, sério, não, tangente não, nem secante, seno e cosseno mesmo, que são aquele sobe, desce, empine, né? Aquele sobe e desce em que a gente sabe, tem que saber principalmente, que no caso mais básico, que o período é igual a 2π e que a imagem, que é justamente o intervalo entre os quais você tem aqui a função balançando, você tem a função variando, são justamente de -1 até 1. É o mesmo que falar que o valor máximo do seno ou cosseno é 1 e que o valor máximo do seno ou cosseno é -1. No caso, o que eu tenho aqui representado é o gráfico do seno, mas o do cosseno ele é praticamente a mesma coisa, só que essa pontinha aqui em cima começa do eixo y e vai fazendo isso daqui também, tá? Então eles têm propriedades muito parecidas, praticamente idênticas, e ele vai exigir o mínimo do mínimo em relação a isso de você, tá bom? Outra coisa importante, arco duplo é outra parte importante. E eu até estou falando sobre isso daqui antes de falar sobre operações entre arcos, que são seno de A mais B, cosseno de A mais B, tangente de A mais B. Por quê? Porque isso aqui serve de alerta para você que acha que tem coisas que não vão cair nunca. Na última prova, do momento em que eu estou gravando isso daqui e estou falando contigo, o seno de 2x caiu. Era uma questão que tinha um círculo, tinha um triângulo dentro. Você, que eu sei que está fazendo todas as provas antigas, já deve ter se deparado com uma questão que tinha um negócio assim, né? E essa questão, ela se resolvia... Acho que estava mais ou menos assim a figura. Ela se resolvia justamente pelo seno de 2x, tá, galera? Então, saber que o seno de 2x é a mesma coisa que 2 seno vezes cosseno do ângulo principal é importantíssimo. Quando eu escrevo aquilo ali, eu estou querendo dizer o quê? Que você, por exemplo, se tem o seno de 80, 80 seria o 2x. A metade dele é 40. Então, a metade dele é o x. Então, calcular o seno de 80 é a mesma coisa que calcular 2 vezes seno de 40 pelo cosseno de 40, tá? Não entra nessa daqui não, tem uma demonstração que vem do seno de A mais B, que tem o pessoal que vê a demonstração e depois ainda quer insistir que isso aqui... Ah, por que tem um cosseno? Por que não é só 2 seno de x? Mano, tu já viu a demonstração do seno de A mais B? Vem disso daí, que é seno A, cosseno B, vai seno B, cosseno A, que eu vou escrever aqui, tá? Mas é importante você ter um formulário. Pessoal que tem muita dificuldade em exatas, faça um formulário para você anotar
as principais expressões e fórmulas ou macetes que podem cair na sua prova. Isso no ambiente militar é muito comum, mas para você estar estudando para a UERJ, nesse pouco tempo que falta, que pode se transformar em muito tempo, se você estudar com qualidade, você vai arrasar se você seguir aqui as nossas dicas e for assinante do nosso curso, tá? Cosseno de 2x também é cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado, beleza? Bom, aí, como eu estava dizendo, isso daqui vem, na verdade, dentro da parte chamada operações entre arcos. Operações entre arcos é quando você aprende a lidar e a calcular o seno de A mais B, cosseno de A mais B e por aí vai. São aquelas fórmulas lá da minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Ou cosseno de A mais B, coça, change o sinal. Lembra que C de cosseno começa com C de change, que é trocar em inglês. Então, isso aqui é mais, aqui vai ser o quê? Aqui vai ser menos. Tá? E, quando aqui for menos, ali, então, vai ser mais. Aí, ó, você tem também a tangente de A mais B. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Ok, gente? Lembrando que no caso da tangente, o sinal de cima é igual ao sinal de dentro dos parênteses e o sinal de baixo é o sinal ao contrário dos parênteses. Então, se algum dia aqui for um menos, em cima vai ser menos, embaixo será um mais, tá bom? Bom, fora isso, tem a parte também de lei dos senos e dos cossenos, que aparece assim, na verdade, na lista de assuntos que podem ser cobrados dentro de trigonometria, mas também faz parte de geometria plana, né, galera? Então você pode considerar como de um de outro e também não faz diferença. O que importa é você saber, no caso, mexer com isso. Bom, e após operações entre arcos, galera, vem a parte de lei dos senos e dos cossenos, que é um assunto que, assim, na verdade, ele está dentro de geometria plana e também em trigonometria, já que ele é meio que uma interseção dos dois assuntos, né? Você tem que saber alguma coisinha mínima de seno e cosseno para que você saiba e entenda as fórmulas que eu vou falar agora aqui. A lei dos senos é menos conhecida, tá? Então vou começar logo por ela. Ela fala que cada lado sobre o seno do ângulo oposto forma uma razão que é constante, ou seja, se você dividir um lado pelo seno do seu oposto, é igual a mesma coisa que dividir um outro lado pelo seno do seu oposto, que seria a mesma coisa que pegar o C sobre o seno do gama. Então, A sobre seno A é igual a B sobre seno B, é igual a C sobre seno C ou seno gama. E o que é muito esquecido pela galera, tá? E é assim, é uma coisa que geralmente no colégio é trabalhada, em provas de vestibular, mas assim, que não seja um militar, ele não explora tanto, mas não nada impede que ele coloque. E quando cai, derruba todo mundo, que o pessoal realmente esqueceu. Essas frações são iguais, e são iguais não a qualquer coisa, são iguais a 2R. Que 2R? Onde isso aqui é o diâmetro do círculo circunscrito. O diâmetro do círculo que está ali fora do triângulo, tá? Então, cuidado com isso, que isso pode te pegar de surpresa e acabar te derrubando. Fora isso, galera, relaxa aqui, mas presta atenção em outro detalhe. Quando você vai lidar com senos e lei dos senos, fatalmente aparecem ângulos maiores que 90. E esses ângulos maiores de 90 são geralmente ângulos relacionados aos três ângulos da tabelinha, né? 1, 2, 3, 6, 2, 1, que são 30, 45, 60. E aí eu tenho que saber que ângulos suplementares, ângulos cuja soma é 180, de um para o outro o sinal não muda e nem o valor. Ou seja, se eu quiser o seno de 150, vamos pensar, quanto é que falta para de 150 eu chegar em 180? Faltam 30 graus. Então o seno dele será igual ao seno de 30. O seno dele será igual a mais 1/2. Sem trocar sinal, trocar nada, sem tirar nem pôr. Tá? Diferente do cosseno, que vai aparecer aqui na lei dos cossenos. Essa é mais conhecida, disparada campeã em cobrança em prova, que é o quê? Geralmente uma situação em que eu tenho 3 lados e um ângulo, enquanto aqui geralmente uma situação em que eu tenho 2 lados e 2 ângulos envolvidos aqui nesse trem, nesse parangolê.
e aí um deles vai estar faltando, né? Você vai usar não necessariamente toda essa razão. Geralmente você vai usar o quê? Na hora de montar, uma fração é igual a uma outra e tá bom. E aí você tem isso, tem isso, tem isso e não tem isso. Ou tem isso, tem isso, tem isso e não tem isso. Então 4 coisas envolvidas, uma delas está faltando. A menos que envolva o raio na história, aí eu já sei que é um forte indicativo muito maior de que a lei dos senos mesmo, tá? Não é sempre certeza, não vou te falar que é certo, tem os detalhes aí, pode ser um triângulo retângulo incluído dentro da circunferência, que aí já tem outro detalhe, mas em geral, você que é muito perdido, muito fraco em matemática, se você quer diferenciar um do outro, segue as dicas que eu estou te dando. E lei dos cossenos, geralmente, quando ele bota 3 lados e um ângulo. E aí eu vou fazer o quê? Como se fosse uma extensão do Pitágoras. Pitágoras, se o ângulo fosse 90, mas isso aqui é para qualquer triângulo, tá? Isso aqui não depende do ângulo do triângulo ser retângulo, não. Mas se ele fosse 90, não ficaria até aqui? A2 igual a B2 mais C2? Então, pensa como se fosse pegar o Pitágoras e colocar um termo extra do lado, que é esse menos 2BC cosseno de alfa, tá? Menos 2 vezes o produto de um lado pelo outro, pelo cosseno do ângulo entre eles, que é o ângulo oposto ao lado que eu isolei aqui à esquerda, tá? Jogo rápido aqui para a gente terminar. Quando ângulos são suplementares, cuidado, ao contrário do seno, se eu quero o cosseno de 120, por exemplo, isso vai ser menos o cosseno de 60, vai ser menos o meio, tá bom, gente? Você troca o sinal de um para o outro. Não esquece, passa lá no nosso site, que é o fabricad.online, passa lá no nosso Instagram, que é o @insta_fabricad. Eu vou ser da frente mais uma vez para você printar. Printou, então estamos te esperando. Vá lá e seja um dos nossos alunos.